Encha-nos com a Tua presença como já tens enchido, Pai, desde o momento da abertura deste culto. E sairemos daqui, Senhor Jesus, revestidos de todo poder e autoridade, para dar ao Senhor sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para todo sempre. Que venha eu diminuir e o Senhor crescer. Que venha eu, Senhor Jesus, ser um instrumento em Tuas mãos, para poder falar não aquilo que os Teus filhos querem ouvir, mas aquilo que eles necessitam ouvir através da Sua palavra. Se conosco e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Só os salvos em Jesus Cristo, glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Podem permanecer na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Quando eu abro a minha Bíblia aqui no livro de Atos, aqui no capítulo 1 e nesses versículos nos quais nós acabamos de ler, aqui eu vejo o Senhor querendo trazer um renovo à sua igreja, um renovo que vem para poder mudar a história de uma nação, para mudar a história de um povo que realmente está querendo fazer algo diferente para o Senhor, um povo que é separado, um povo que é escolhido, um povo eleito, um povo abençoado por Deus para poder estar na presença do Altíssimo e viver aquilo que o Todo-Poderoso Deus Ele tem a derramar sobre a sua igreja. E nos dias de hoje, você que é a igreja de Cristo Jesus pode se preparar, porque coisas grandes o Senhor Ele quer fazer na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que têm buscado a Tua face, na vida daqueles que têm se entregado a Deus todos os dias, falando: Pai, eu não consigo, mas através da Tua força e do poder da Tua palavra que habita em mim, eu vou ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero vos dizer que esta noite, aquilo que o Senhor preparou para a sua igreja viver, você sairá daqui repleto de autoridade para poder viver o melhor que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se eu fosse você, eu começava já a glorificar ao Senhor, eu começava já a dizer a Deus o quanto Ele é importante para você, porque esta noite o Senhor tem um propósito e um chamado na tua vida para mudar a tua história e para fazer de você uma pessoa completamente diferenciada, aonde o Altíssimo Deus vai habitar na sua vida. Aleluia. Quando eu abro aqui a minha Bíblia nesse livro, eu vejo que é um tempo de restauração, um tempo onde o Senhor Ele quer restaurar a sua igreja, uma igreja que talvez em meio à sua mórbida, uma igreja que está ferida, uma igreja que está fria em tudo aquilo que os homens têm oferecido. Eu quero dizer para você que o Senhor Ele quer restaurar, e a restauração vai depender não do pastor, não de Deus, mas exclusivamente de você, exclusivamente se você quiser que o Senhor Ele restaure toda a sua sorte. Você tem que fazer aquilo que vai agradar ao coração de Deus. Mas talvez você esteja como Salomão diz, que a esperança demorada enfraquece o coração. Talvez nós venhamos na casa do Senhor para buscar coisas rápidas, coisas que o Senhor venha resolver num piscar, num estralar de dedos, mas não é desta maneira, porque tudo é conforme a vontade de Deus. Nada acontece na nossa vida por acaso. Na maioria das vezes nós estamos na casa do Senhor para resolver problemas, para resolver situações, para poder viver um milagre, para poder buscar em Deus subsídios, para que nós venhamos de fato viver um tempo novo, um tempo onde nós venhamos nos levantar e falar: de fato Deus é na minha vida. Mas só que é errado pensar desta forma. Eu vejo que Deus Ele está triste porque a igreja dele nos dias de era só está buscando ao Senhor para que viva um milagre, para viver o sobrenatural. Não buscam mais a Deus por Ele ser Deus, não por aquilo que Ele fez. Uma igreja que está falida, uma igreja que não tem buscado a presença de Deus como no passado, uma igreja que venha para poder chegar na casa do Senhor e falar: Deus, eu estou aqui porque eu te amo.
Deus, eu só estou aqui porque eu não quero mais nada, a não ser ver a tua face. Eu quero contemplar a tua glória, Deus. Os problemas que eu tenho, eu sei que eu vou ter e vou continuar tendo para o resto da minha vida enquanto eu estiver aqui nesta terra, porque o Senhor mesmo falou que neste mundo nós teríamos aflições. Se Jesus, Ele se esvaziou de toda a sua forma de vida, Ele se fez homem, Ele veio nesta terra, Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele não mentiu para mim, não mentiu para você. Ele não falou: venha, me siga, me sirva, aceite-me como o único e suficiente Salvador, e todos os seus problemas serão aniquilados. Não, Ele não mentiu para você. Mas o problema que você tem, o problema que eu tenho, o problema que a igreja vive, é um problema que pode ser resolvido a partir do momento que você adora ao Senhor, a partir do momento que você volte ao início de todas as coisas. Lembra você quando você aceitou a Jesus? Lembra quando você ergueu as mãos e falou: eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador? Como você é? Esfuziante, alegre. Não via a hora do culto começar. Não via a hora de estar na casa do Senhor para poder dar glória a Deus, aleluia. Porque você estava vivendo o primeiro amor. Porque você nunca tinha recebido algo de Deus, e a partir do momento que você recebeu, você começou a viver algo novo, e este algo novo fez com que você se levantasse de tal forma, que fez com que você pudesse estar na casa do Senhor em todo o tempo, com alegria dentro do seu coração, adorando ao Pai, em espírito e em verdade. Mas só que nos dias de hoje, por causa daquilo que está sendo consumado através da palavra de Deus, muitas pessoas estão esfriando na fé. Muitas pessoas estão vindo para a casa do Senhor e não estão mais dispostas a adorar aquele que formou céus e terra, aquele que formou a sua vida. As pessoas estão aqui apenas para resolver os seus problemas, mas esquecem que existe um Deus que é carente da sua adoração, carente do seu louvor, carente do seu glória a Deus. Glória a Deus. O Deus que está aqui e que tem o lugar principal desta igreja, e que morreu por mim e morreu por você na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos aqui reunidos como uma só carne, para poder dar a Ele a adoração verdadeira. Aleluia. O que eu quero Glória a Deus. vivenciar são realmente aquilo que talvez os olhos físicos não possam contemplar. O que eu quero viver e ver é o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre a igreja de Cristo. Eu quero ver as pessoas entrarem na casa do Senhor feridas e saírem curadas. Aleluia. Eu quero ver as pessoas entrarem aqui sem nenhuma possibilidade de vida e falar: eu sou virgem, mas sair daqui como um luxo revestido do poder, da autoridade do Altíssimo Deus. Aleluia. Eu quero ver as pessoas entrarem na casa do Senhor, rastejando, comendo o pó da terra, mas se levantar e sentar na mesa e comer não das migalhas, mas de um banquete espiritual ao qual o Senhor Ele tem preparado para a sua igreja, porque Ele prometeu que iria derramar. Aqui no livro de Atos, aqui neste capítulo, aqui no versículo nesses versículos que acabamos de ler, aqui o Senhor Ele libera uma promessa. Ele libera uma promessa que Ele iria derramar do seu Espírito. Ele iria derramar o Espírito Santo para poder confortar o coração daqueles que aqui estão. E essas pessoas que aqui estavam, elas chegaram diante de Jesus e perguntaram para Jesus. Fizeram uma pergunta aqui no versículo de número 6, aonde eles falaram assim: Senhor, será este tempo que o Senhor restaurará a Israel? Naquele momento Jesus ele já tinha ressuscitado. Jesus não estava mais morto. Ele já estava ali como Deus que um dia morreu, mas ressuscitou. E aquelas pessoas podiam perguntar tantas coisas para Jesus. Podiam perguntar: como que o Senhor ressuscitou? Como foi morrer na cruz?
Como foi morrer, ver todas as feridas no seu corpo e depois, no momento que o Senhor ressuscitou, não ter mais feridas? Como é tomar as chaves da morte, do inferno, Jesus? Mas as pessoas ficaram tão perplexas e espantadas ao verem Jesus, que perguntaram para Jesus: é neste tempo que o Senhor restaurará Israel? Jesus falou: voltem para Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. As pessoas nos dias de hoje às vezes ficam desta maneira, porque elas não se soltam, elas estão presas, estão aprisionadas com a sua mente cativa àquilo que o mundo tem oferecido, cativo a um sistema religioso. E Jesus não é religião, Ele é a encarnação viva do Deus Todo-Poderoso, e Ele não veio aqui para anunciar ou para levantar mais uma religião. Muito pelo contrário, Ele veio para poder mudar a história de uma nação, Ele veio para mudar a história do mundo, Ele veio para poder te salvar, Ele veio para poder mostrar para você que Ele está no controle de glória a todas as Deus. coisas. Ele veio para poder derramar sobre a tua vida a sua infinita Aleluia, Deus. misericórdia, Obrigada, porque a misericórdia de Deus, ela está sobre todo aquele que o busca, sobre todos aqueles que se entregam. Obrigada, Jesus. Se esta noite você se entregar ao Senhor, você pode ter a certeza que a misericórdia do Senhor, ela vai se renovar na sua vida, e você não sai mais daqui da mesma maneira. Não sei o que você veio querer ouvir aqui, não sei o que você tem buscado, mas eu tenho certeza que o Deus ao qual você serve, Ele já ouviu a tua oração, Ele já respondeu a tua oração, e a partir do momento que você buscar a Deus dentro da casa do Senhor, em unidade com os irmãos, Ele vai operar aquele grande milagre ao qual você tanto tem buscado, porque Ele é Deus e ponto final. Ele não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu, pois agindo Deus ao seu favor, quem poderá impedir? Aleluia, glória a Deus. O inimigo pode se levantar, ele pode colocar pedras para que você venha tropeçar. Eita. Ele pode até tentar te prender, mas você não será preso. Aleluia, Deus. A sua mente está hoje cativa ao senhorio de Cristo. Amém, Jesus. A sua mente não está mais aprisionada. Amém, Jesus. Aquilo que o mundo tem oferecido, a sua mente, ela pode ser uma mente analítica, mas a sua mente hoje é a mente de Cristo Jesus. Então Jesus vai fazer com que você venha a ser transmutado e levado a um nível mais profundo de intimidade eu creio, e adoração verdadeira. Aleluia, aleluia. Você está solto. Oh, lava cheque, remantaia cheque. Você está preso. Oh, Deixe lava seus pés agora. cheque, repassou, monte Não é cantar, ginástica, cheque. O Senhor está mostrando para você que você está livre, que você pode adorar ao Senhor em todo momento. Mas ainda que você estivesse preso, ainda que você estivesse encarcerado, a sua mente não está. Eu ouvi um testemunho de um preso, e este preso, ele falou que ele estava condenado à prisão perpétua e já estava preso há 20 anos. Mas dentro da cadeia ele se converteu e só falava do amor de Cristo, e ele estava alegre. E ele falou desta maneira: eu conheço Israel, eu conheço o Rio Jordão, eu conheço En-Gedi, eu fui transportado até En-Gedi. Para quem não sabe o que é En-Gedi, certa vez Davi, quando fugia do seu filho Absalão, ele procurou um lugar de repouso, e ele estava em meio ao deserto. E em meio ao deserto o Senhor fez com que um oásis aparecesse para Davi, e ali ele se refrigerou naquelas águas puras e à sombra de palmeiras, porque o Senhor cuida daqueles que amam a Deus, que fazem a sua vontade. E este homem que estava preso, ele começou a pensar e falar: quando eu quero ir para Jerusalém, eu vou até lá, eu me transporto até lá. Quando eu quero ir à praia, eu vou até a praia. Eu sinto os meus pés andando no salgueiro, eu sinto os meus pés entrando nas águas e ali chutando as ondas. Quando eu quero ir para o shopping comer um sanduíche,
Quando eu pego aqui o meu alimento dentro da cadeia, eu fecho os meus olhos e penso que estou comendo um McFish. Sabia que foi Jesus que inventou o McFish? Não foi o McDonald's. Jesus era doido por peixe. Certa vez, quando os discípulos estavam no barco, Pedro, ele olhou Jesus de longe e pulou. E quando chegou nas margens do rio, Jesus já tinha peixe cozido nas brasas. Quando Jesus, é lindo falar de Jesus multiplicando os pães. Ele chega diante depois que acaba o sermão da montanha, ele fala para os discípulos: cadê alimento para dar para essa multidão? Porque já é tarde, não é bom que nós venhamos despedi-los para que eles voltem para o seu lar com a barriga vazia. Os discípulos saíram a procurar, e somente um rapazinho, a Bíblia diz um rapazinho, tinha na sua lancheirinha 5 pães e 2 peixinhos. Não era pão bengala, era bisnaguinha. Não era um dourado, era um lambari, uma manjubinha. Aí Jesus, ele faz a multiplicação. Ele pega o pão, ele ergue aos céus, e ele fala para os seus discípulos: olhem aqui, hoje nós iremos aprender a fazer milagre. Aleluia. Aí Jesus dá graça, fala assim: ó, é só fazer isso, Pai, graças te dou. Partiu o pão, entregou para Pedro, para João, para André, Tomé, não sei para quem, mas Jesus entregou ali para um dos seus discípulos. E quando eles pegaram aquele pedaço de pão e olharam para a mão de Jesus, o pão que estava na mão de Jesus estava inteiro. Aí eles olharam de novo e falaram: como aconteceu isso? Como nós fazemos isso? Jesus falou: é fácil, é só erguer para o céu, dizer graças te dou, partir o pão. E quando Jesus fez novamente isso, foi dar para um discípulo, eles até erravam, não conseguiam pegar o pão, porque estavam olhando na mão de Jesus e o pão estava assim, crescia novamente. E aí eles começaram a operar os milagres. É maravilhoso falar de Jesus andando sobre as águas. É maravilhoso chegar e ver Jesus chegando diante de um morto de 4 dias e falar para ele: vem para fora. É maravilhoso nós anunciarmos a palavra de Deus e ver que Jesus, por misericórdia, por conhecer uma mulher viúva enterrando o seu filho e colocar a mão no esquife e ali falar: menino, a ti te digo, levanta-te, e a vida entrar naquela criança, é maravilhoso. É apoteótico poder olhar para as mensagens de Cristo e ver o nosso Mestre, ele se transfigurar no Monte Tabor para os seus discípulos, para Pedro, Tiago e João. Mas eu quero ver você falar de Jesus nos momentos mais difíceis da vida dele. E aqui eu quero falar não do Jesus que aqui estava, porque o Jesus que aqui estava, ele estava limpo, ele não tinha nenhum tipo de defeitos, mas eu quero falar do Jesus que 43 dias e 12 horas antes deste episódio estava sofrendo, estava sendo um homem triste, porque naquele momento que Jesus, para que nós entendamos a história, os 43 dias e 12 horas antes, Jesus, ele estava sentado na mesa. Você já viu um judeu na mesa? Como ele faz? Você já viu uma ceia de um judeu? É diferente da maneira que nós almoçamos, é diferente da maneira que nós nos reunimos. Todos se assentam na mesa, e ali há uma alegria tão grande, esfuziante, que eles não permanecem quietos. Eles falam muito, eles dão gargalhadas, eles conversam, eles se fartam, porque o judeu é alegre.
Só que naquele momento que eles estavam se alegrando, quando Jesus coloca os 12 assentados na mesa e mais algumas pessoas que estavam ali à volta, Jesus ele começa a sentir saudade. E ele começa a sentir saudade de João, Pedro, Tomé, André, Filipe, Bartolomeu. Ele começa a se entristecer e sentir o seu coração pequenino. Porque quando ele olhou para todos eles ali sentados na mesa, brincando, comendo, se alegrando, Jesus falou: é o último dia que eu os vejo. E a lágrima correu nos olhos de Jesus. Porque passou um filme na mente de Cristo. Penso eu que Jesus ele começou a pensar: um dia eu olhei para Pedro. E Pedro estava ali à beira do mar, pescando. E eu falei: Pedro, me siga, porque te tornarei um pescador. Não mais de peixes, mas de homens. Eu vejo Jesus chegando diante de Tomé. Você sabe como Tomé foi convertido? Como Mateus foi convertido? Jesus foi pagar tributo a César, a Roma. E no dia que Jesus foi pagar o tributo, o seu imposto, tinha 200 judeus, 200 cobradores de impostos. 100 de um lado da rua, 100 do outro lado, todos com barba e quipá na cabeça. E Jesus procurando uma pessoa, e todos os outros diziam: vamos nesta fila, porque esta fila aqui é menor. Jesus falou assim: não, eu quero uma pessoa especial. Ele chegou diante de Levi, pagou o seu imposto, pegou o seu recibo, guardou no seu bolso, e quando estava saindo, virando as costas, ele falou: Levi, segue-me. Naquele momento, os guardas pretorianos que ali estavam, os guardas romanos, já desembanharam as suas espadas. E Levi ele começou a procurar na sua mesa se ele tinha esquecido alguma coisa que ali estava falando o seu nome, porque para ser um cobrador de impostos, as pessoas não podiam saber quem ele era, porque senão o povo matava. Porque o cobrador de impostos era odiado pela nação, por todas aquelas pessoas. E Roma, com sua estratégia, eles não mandavam romanos cobrar impostos, mas os próprios patrícios das cidades aonde Roma queria cobrar impostos, ou seja, aqueles homens que ali estavam eram todos judeus. E se fora descoberto quem era, sua família iria perecer, ele iria ser morto. Então Levi ele ficou com medo, porque ele procurou em si aonde ele tinha esquecido o seu nome relatado. Ele falou: como o Senhor conhece o meu nome? E eu vejo Jesus dando um sorrisinho de canto, falando: Levi, se tu souberas quem eu sou, eu conheço o teu passado, faço parte do seu presente, e se me seguir, eu mudo o seu futuro. Aleluia, glória a Deus. Você não entendeu. Glória a Deus. O Senhor ele conhece o seu passado, ele faz parte do seu presente hoje. E se verdadeiramente você seguir a Deus, Ele muda o teu futuro, Ele muda a tua história e faz de você um verdadeiro vencedor em Cristo Jesus, porque o que Jesus Ele prometeu para a sua igreja é algo tão grandioso que se você conseguisse enxergar com os olhos da fé, com as escamas caídas por terra, você ia ver que o seu Deus é tão grandioso que Ele tem grandes dádivas para poder oferecer à sua igreja. E você, que é a igreja de Cristo, vai se apoderar de cada promessa ao qual ao Pai Ele tem liberado para você viver. Aleluia. Aleluia. Sabe por que Jesus estava ali sentindo já saudades? Porque a hora da morte ia chegar. Diz um filósofo que uma pessoa, quando ela está prestes a morrer, ela já sente. Ela começa a despedir das pessoas que estão à sua volta. Ela tem uma sensibilidade e ela sabe que ela vai sair desta terra.
E Jesus ali como homem, mas o Deus que habitava dentro dele, sabia tudo aquilo que ele iria passar. Então por isso ele estava já sentindo saudade, porque ele sabia que a morte dele estava chegando. Então ele começou a olhar para o rosto de cada um dos seus discípulos. E ele falou: meninos, orem comigo. E todos eles ficaram admirados. Falaram: esse não é o Jesus que nós conhecemos. Esse não é o Jesus que opera os milagres. Este não é o Jesus que coloca a mão no cego e restitui a visão, que coloca a mão no mudo e o mundo fala, que coloca a mão no coxo e o coxo se levanta, que coloca a mão no morto e o morto ressuscita. Este não é o Jesus que nós conhecemos. Aí penso eu que um começa a cutucar o outro e perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com o nosso mestre? E todos eles começam a se entristecer. Mas Jesus, ele pega o pão, ele ergue aos céus ali na mesa, ele dá graças e dá a cada um dos seus discípulos. E ele fala: um de vocês há de me trair. Um de vocês há de me negar. Eu penso que talvez João, que sentava ao lado de Cristo, inclinou o seu olhar para Cristo e falou: Senhor, por acaso sou eu? Enquanto todos os outros falavam: por acaso sou eu? Eu não farei isso, eu não farei isso. E João, que era o mais próximo, o mais íntimo de Jesus, ele falou: Jesus, por acaso sou eu? Jesus falou assim: não, João, aquele a qual eu molhar o pão e der, será este. E todos ali talvez poderiam ter escutado, mas o Espírito Santo ele veio e começou a apagar da memória daquelas pessoas para que não viesse ter um tumulto ali, que eles viessem matar a Judas. E quando Jesus molhou o pão e deu a Judas, Judas comeu e foi fazer o que era devido. Então Jesus, ele chama todos os 11 para ir com ele. E quando ele chega no horto do Getsêmani, ali ele fala para os 11: vocês fiquem aqui porque eu vou ali. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos que eram mais chegados de Jesus. E no momento que ele entra no horto do Getsêmani, para eles Jesus podia falar. E ali Jesus falou: amigos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e orai. E indo-se adiante, a um tiro de pedra, se inclinou e orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Os discípulos que estavam fora, Pedro, Tiago e João, ouviram Jesus gritar: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque Jesus entrou abatido. Jesus entrou de uma maneira tão triste naquele horto, que os discípulos não o reconheceram. E quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, aí que eles ficaram loucos lá fora. Falaram: nossa, o nosso mestre, ele está falando para que o Pai tire o cálice dele. Que cálice é esse que Jesus está prestes a viver? Mas Jesus, ele foi ali dentro para se fortalecer. E o que eu aprendo com Cristo Jesus nos dias de hoje? Que eu e você muitas vezes perecemos porque nós não nos fortalecemos, e o momento que a angústia vem, nós queremos resolver o problema. E querendo resolver o problema com as nossas forças, acabamos não conseguindo resolver e batemos com a cara no muro, nos frustramos, nos desanimamos e falamos: a igreja não é lugar para mim. A igreja é lugar para todas as coisas, só não é para mim. Mas só que o Senhor, ele está falando fortemente ao meu coração e ao seu coração. É no momento da aflição, é no momento da angústia, é no momento da dor, é no momento da dificuldade que o Senhor, ele prova aqueles que o amam.
E se você está passando por um período desta maneira, porque o Senhor, Ele te ama, e Ele está te provando para poder mudar a sua história, e para poder dar a você aquilo que você tanto tem sonhado. Por isso não murmure, por isso não fique cabisbaixo, não fique entristecido, não entra num culto como este, fique falando para si mesmo, eu não sou nada, eu não posso. Eu quero dizer para você, você pode, você é sim alguém, você é aquele que o Senhor escolheu e que te chamou pelo teu nome. O Senhor te conhece desde o momento que você estava no ventre da sua mãe, ou melhor, eu vou mais além, quando o Senhor no céu, Ele já te gerou, Ele sabia de todas as coisas e aquilo que você iria passar, e Ele sabia que você, ao servi-lo de todo o coração, de todo entendimento, seria mais que vencedor, e esta luta que está te levando para o horto do Getsemane, que está te prensando, que está te moendo, é para tirar aquilo que você tem de melhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que você tem de melhor? Melhor é o coração do Pai. Aleluia. Sabe o que você tem de melhor? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Sabe o que você tem de melhor? Você é salvo, remido pelo sangue do Cordeiro Santo. Sabe o que você tem de melhor? Você é um príncipe, você é uma princesa, você é uma pessoa especial. Você não é qualquer um. E quando Jesus estava ali, Ele começou a enxergar todas as coisas que Ele iria passar. Ele começou a olhar as dificuldades. Ele começou a ver os carrascos com uma arma chamada Zohar, com 12 tiras de corda, e na ponta com bolas de ferro, osso de carneiro quebrado. E para o judeu era uma grande festa aquilo, porque quando Jesus ele foi para ser julgado, era a Páscoa. E o salvo conduto ao bandido, eles poderiam dar naquele momento. E eles colocaram Barrabás e Jesus. E as 30 moedas que Judas pegou, e que se arrependeu depois e lançou e foi se enforcar, eles pegaram aquelas 30 moedas e pagaram as pessoas para gritar: crucifica Jesus. Eu olho para Israel e eu amo aquele povo, porque é um povo escolhido de Deus, mas não tenho dó deles. Porque se eles passam por tudo que eles passam nos dias de hoje, é porque neste dia eles chegaram diante de Pilatos, falaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E se eles sofrem até hoje, se eles são afligidos até hoje, é porque eles com a tua voz proferiram maldição sobre a sua vida e sobre a vida de toda a geração. E o que eu aprendo com Deus e com este povo? Que a nossa boca é boca profética. Aquilo que você profetizar, você vai viver. Aquilo que você proferir sobre a tua vida é o que vai acontecer. Se você fala que você é um maldito, será um maldito. Se você fala que você não é abençoado, você nunca vai ser um abençoado. Deuteronômio 28 fala isso, que nós profetizamos bênçãos e também podemos profetizar maldições para a nossa vida própria. Agora imagine esse povo, que o sangue dele cai sobre nós, sobre nossos filhos. Eu quero dizer para vocês esta noite: pare de proferir maldição sobre a tua vida. Pare de dizer que você não vai conseguir. Pare de dizer que você é um fracassado, que você é um zero à esquerda. Pare de olhar para as circunstâncias da sua vida e falar: eu sou um pobre coitado. Ó dia, ó hora, ó azar. Porque o meu irmão consegue. Porque eu não. Porque as pessoas conseguem viver o sobrenatural e eu não. É porque com os teus lábios você tem proferido coisas que atrapalham você de viver as promessas do Pai. Os teus lábios precisam haver palavras que venham confrontar o mundo espiritual para que você viva o sobrenatural. Os teus lábios têm que proferir as bênçãos de Deus. E eu quero te ensinar algo aqui esta noite.
erga a tua mão profética para o alto e comece agora a bater no seu peito e dizer: eu profetizo que eu sou uma bênção, eu profetizo que esta situação vai mudar, eu profetizo que eu não serei derrotado, eu profetizo que toda sorte de bênção será derramada sobre a minha vida, eu profetizo que eu não vou dar mais nenhum passo segundo a minha vontade, eu profetizo que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu profetizo que assim que as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a minha vida, eu profetizo que não vou mais murmurar, eu profetizo que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a graça do Senhor Deus está sobre a minha vida, eu profetizo toda sorte de bênção e sairei daqui mais alvo que a alva deve, porque aquilo que o Senhor prometeu para eu viver, eu vou viver em ponto final, porque eu sou uma bênção, eu sou criatura, em nome de Jesus, aleluia, por homem, mas pelo Deus que em está nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, santo, 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 santo Deus, sabe o que me entristece? Como eu falei antes, a igreja só está atrás de Deus. Esses dias eu vi uma reportagem que fiquei horrorizado, onde coloca um carro na igreja e a unção do carro zero. Já ouviu isso? E aqueles que forem para a igreja e contribuir, vai receber um número para que o carro seja sorteado para mim. Meu Deus, até onde nós vamos chegar? Tudo isso me entristece, porque a igreja está perdendo os seus princípios. A igreja não está mais se preocupando em falar da cruz. E talvez você esteja cansado de ouvir a mensagem da cruz, porque você fala: eu já conheço, eu estou salteado, eu sei que Jesus, ele veio, ele ficou por 33 anos e meio aqui nesta terra, ele padeceu, ele morreu, ele ressuscitou, a cruz ficou vazia, ele restaurou a sorte de todo o povo, porque ele, através da sua morte, ele fez com que o pecado fosse abolido, que os escravos pudessem voltar a Jesus. Eu sei que você conhece, mas só que a mensagem da cruz, ela tem que ser anunciada constantemente, porque é isso que vai fazer com que nós venhamos refletir a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de andar, o nosso jeito de ser. Muitas pessoas estão em busca do que? De igrejas cheias, de avivamentos, igrejas avivalistas, igrejas que pulem, que saltam, que rodam, que rodopiem, que falem línguas estranhas. Eu sei que tudo isso é muito bom e gostoso, porque quando nós sentimos a presença de Deus, nós extravagamos, mas não é isso que vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é a sua verdadeira intimidade com Deus. O que vai levar você para o céu é o momento que você vai adorar ao Pai em espírito e em verdade. Eu bati agora, posso estar o que Deus quer é uma igreja viva. E a igreja viva, o verdadeiro avivamento para a igreja é o avivamento que traz remorso no seu coração, as coisas erradas que você tem feito. O verdadeiro avivamento para a igreja de Cristo é quando você reconhece que você é falho, que você é pecador. Quando você olha para as pessoas com amor, e sabendo que elas estão erradas, você não julga, você não acusa, você não aponta, você não discrimina, mas você abraça e faz com que aquela pessoa se sinta bem para poder estar se enchendo da presença do Espírito Santo de Deus. Isto sim é avivamento, isto sim é trazer a presença do Espírito de Deus sobre aqueles que o buscam a todo momento. É por isso que eu vejo que as pessoas, elas estão vivendo momentos de
porque não adoram mais ao Pai, porque não buscam mais a Deus verdadeiramente na sua legitimidade. E a pessoa tem que ser legítima, a pessoa tem que ser diferenciada. Não sejamos egoístas. Pense na geração que virá. Muitas vezes nós queremos tudo para nós, mas e a geração que está vindo? E a geração que está nascendo? O que os nossos jovens estão aprendendo? Se hoje já está difícil, se hoje a igreja já está toda deturpada, por causa de um egocentrismo, onde os homens estão mais preocupados com si próprio do que fazer com que a igreja viva algo novo, onde o homem olha para si e apenas quer viver as promessas para si, não quer que as pessoas vivam o sobrenatural, não quer que as pessoas conheçam a Deus, não quer que as pessoas tenham crescimento, porque se aquela pessoa crescer, talvez vai ser maior que eu. Egoísta. São pensamentos egoístas. É por isso que as igrejas estão inchadas, não estão mais cheias. As igrejas estão inchadas, porque as pessoas não têm mais o verdadeiro alimento a dar para a igreja. As pessoas não falam mais do amor de Deus. Eu, quando era criança, tinha um pastor na rua de casa, não sei se ele era pastor, era um verdureiro. Já contei essa história algumas vezes, não era pastor? Não sei, mas era um verdureiro que ele sempre passava na rua de casa. E quando nós íamos buscar ali uma verdura com ele, ele andava com uma bicicleta, aquela barra forte, que tinha uma garupa atrás, e com um cesto de bambu, desse tamanho, cheio de alface, cheio de cheiro verde. E ali, quando ele vinha, eu e minhas primas, meus primos, saíamos correndo, porque ele orava por cada um de nós. Mas éramos pessoas interesseiras, porque a gente ia lá, não por causa da oração, mas porque depois da oração ele dava um pé de alface para nós. Mas eu lembro até hoje da oração que ele fazia. Todo desdentado, não tinha um dente na boca, mas ele colocava a mão sobre a minha cabeça e orava: Senhor Deus, Pai eterno, abençoa esta criança e que ela seja um instrumento de Deus. Uma oração simples, mas que todas as vezes ele impunha as mãos, e ali eu podia saber que algo diferente iria acontecer. Ainda sendo criança, eu sentia algo diferente na minha vida, e a alegria que eu saía daquele momento, daquela oração, era tão esfuziante que aquilo me contagiava. E nos dias de hoje eu tenho que entender que também nós temos que passar isso, porque há uma transferência, onde nós temos que transferir para os nossos filhos, que temos que transferir para os nossos jovens, para aqueles que estão sendo levantados, um legado esse que vai fazer com que essas pessoas venham anunciar o verdadeiro evangelho, o evangelho que está sendo deturpado por pessoas que não têm comprometimento com Deus, o evangelho que está sendo deturpado porque as pessoas elas estão mais preocupadas em fazer com que a igreja ela venha prosperar aqui na terra e não naquilo que foi enviado. O Senhor, Ele quer que o evangelho dele realmente venha a ser anunciado. Doa a quem doer, sofra a quem sofrer, porque se Jesus ele veio nesta terra, ele morreu por mim e por você, é porque você é especial para Deus. Aleluia, glória a Deus. Busque o Espírito Santo, busque a Deus. A igreja ela tem que voltar ao princípio, ela tem que voltar ao princípio do primeiro amor. E é isso que Jesus ele queria ensinar. Porque se eu vejo aqui um homem que orou por mim, é porque ele sabia que o futuro necessitaria de pessoas para anunciar o verdadeiro evangelho. E é por isso que eu amo aquele versículo que o profeta Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no decurso dos anos
faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Se eu olhar para os céus e Deus tirar as escamas dos meus olhos, eu vou ver que Deus está aqui. É fácil de saber. A Bíblia mesmo diz que quando os discípulos perguntam a Jesus quais serão os sinais, Jesus fala que haverá maremotos, destruições. Olha os mares como estão, fazendo com que a terra ela venha ser destruída. Há uma avalanche vindo porque o homem está destruindo aquilo que Deus deu para ele. Aquilo que Deus deu para ele desfrutar. E muita gente está dormindo. Literalmente falando. Pessoas estão na casa do Senhor e estão mortas. Parecem mais um manequim de loja com roupas por cima de si. Mas não sentem mais a presença do Espírito Santo. Não tem mais a presença de Deus. E o que é que tem travado você? O que é que tem feito você não buscar a Deus? As frustrações? Os sonhos que não foram realizados? A esperança demorada que enfraqueceu o teu coração? A esperança que você não tem mais de ver uma vida na presença do Senhor e se alegrar? Talvez um relacionamento ferido. Talvez palavras que confrontaram você, que não te trouxeram paz. Mas eu quero dizer para você, todo cristão tem 3 fases na vida. A fase das hosanas. Porque quando você começa o seu ministério, você é ovacionado por todos. Hosana, hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas a partir do momento que você começa a crescer, a inveja vem, as calúnias vêm, as acusações vêm. As pessoas não querem ver mais você fazendo a obra de Deus, mas as pessoas querem ver você comendo no limbo da terra. Mas eu quero dizer para você que a terceira fase é melhor do que a primeira, do que a segunda, é melhor do que as hosanas, é melhor do que as calúnias que estão sobre a sua vida. Porque a terceira fase é a fase da ressurreição. E se você entrou aqui esta noite, porque o Senhor quer ressuscitar os teus sonhos. Aleluia. O Senhor quer ressuscitar a sua história. Glória a Deus. Porque quando Jesus ele morreu, quando Jesus ele foi açoitado, desenha ele, eu rabisco e você desenha. Imagina um campo aqui. Aí os carrascos amarram as mãos de Jesus com cordas. E ele está de pé, em princípio. E há uma tradição judaica que diz que 2 carrascos, alternadamente, chicoteavam, através da lei de Moisés, que todo aquele que fazia algo errado era açoitado por 40 chicotadas, menos umas com aquela arma que eu falei no início do culto, chamada azorra. E ali eles começavam alternadamente, o que estava na esquerda e o que estava na direita. Mas a tradição judaica diz que na 10ª chicotada, a pessoa não aguentava mais ficar de pé. Ela caía. E quando ela caía, a 11ª chicotada pegava no pescoço, na cabeça, na orelha, decepava orelhas. E ali eles davam um grito tão gigantesco que os judeus faziam festa. Que as pessoas gritavam, aplaudiam. Que era o momento mais extraordinário da festa do açoite. Mas quando Jesus ele foi para ser açoitado, quando chegou a 11ª chicotada, ele caiu, mas ele não morreu. A minha Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi ao matador e morreu por mim e por você. Esse Jesus que eu estou vos apresentando não é o mesmo Jesus que está aqui no livro que nós lemos.
Porque esse Jesus que está aqui, ele está com o corpo perfeito. As únicas marcas que ele tem são as marcas dos furos dos cravos nas suas mãos e nos pés. Mas o Jesus que está aqui, as cicatrizes não tem mais. O resto do seu corpo está perfeito. E ele olha para todas aquelas pessoas, e aquelas pessoas com o queixo caído. Como pode? Nós vimos o Senhor naquela cruz. Nós vimos as feridas. E Jesus falou para eles: mas eu venci. Porque eu vim, filhos, para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei que vocês não conseguiriam cumprir de jeito nenhum. Porque a lei é muito difícil de ser cumprido, mas eu, o Senhor, eu vim e eu me fiz aqui maldito por vocês e até o fim eu fui. Só que a morte, ela não conseguiu me levar. E Jesus aspirou o meu espírito. Porque no momento que ele estava na cruz, ele chegou diante da morte e falou: morte, cadê a tua vitória? A morte, cadê o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Depois lá no livro de Efésios, capítulo 4, fala a respeito que Jesus, ele foi nas regiões mais baixas, inferiores da terra, buscar cativo o cativo. Já ouviu falar do seio de Abraão? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu falar do seio de Abraão? Antes da vinda de Jesus, todos os mortos iam para o seio de Abraão. E quando Jesus ele morreu, e no terceiro dia ele ressuscitou, ele entrou no inferno. Ele entrou ali onde o diabo estava. E ali ele pegou as chaves da morte e do inferno. E ele foi no seio de Abraão. E ali ele começou a olhar. E em cada algema, porque a chave era universal, uma chave para abrir todas as cadeias. Aí Jesus ele olhou ali escrito Jacó. Ele abriu e falou: Jacó, vem para fora, Jacó. Jacó olhou e falou assim: mas quem és tu? E Jacó saiu mancando. Jesus falou: eu sou aquele que deixou você marcado nas conchas. Ele chegou numa cela de outra pessoa e viu escrito Daniel. Ele abriu e falou: Daniel, vem para fora, Daniel. E quando Daniel saiu, olhou para ele e falou: quem és tu? Ele falou: eu sou o quarto homem. Eu sou aquele que fechou a boca do leão. Aleluia. Ele foi para uma outra cela que tinha um beliche, um triliche. Quem sabe dizer quem eram essas pessoas? Ele viu Misael, Ananias e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou: vem para fora. E quando os três vieram: quem és tu, Senhor? Eu sou o quarto homem da fornalha. E não deixei vocês queimarem. Ele chegou para outro ali que estava escrito Davi, e falou: Davi, vem para fora. Quem és tu, pastor? Quem és tu? Ele falou: eu sou o bom pastor que deu a vida pelas minhas ovelhas. Ele chegou diante de uma cela de um homem que estava escrito Manoá. Ele falou: Manoá, vem para fora, Manoá. Ele falou: mas quem és tu? Ele falou: eu sou aquele que se apresentou para você como maravilhoso. Ele foi numa cela de um que tinha ido antes dele. Quando ele abriu a cela lá, ele estava laceado, arrumando a cabeça. Quem é? Quem conhece? Quem que foi decapitado e perdeu a cabeça? João Batista. Aí João arruma a cabeça, o pescoço.
fala: João, vem para fora, João. E quando João sai, ele olha e fala: quem és tu? João, todos os outros, eu admito, não me reconheceu, mas você não. Porque quando sua mãe Isabel estava grávida e a minha mãe chegou perto de você, você já começou a chutar, você já começou a pular, você já começou a fazer coisas estranhas e ser cheio do espírito dentro do ventre da sua mãe, João. Então você eu não admito. Falou: I'm sorry. Me desculpe, Senhor. Porque quando eu vi o Senhor descer aquele monte, aquela ladeira, ao Rio Jordão, eu olhei e vi um cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Mas agora eu vejo que tu és o leão da tribo de Judá. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, Ele fez tudo isso para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida eterna, para que pudéssemos desfrutar da árvore da vida que está a ser entregue por nós, onde ela dará 12 frutos por ano, para que nós venhamos comer e ter forças, e aonde as suas folhas vão ser para curar as cicatrizes e as feridas das pessoas que virem da grande tribulação. Ou seja, aquilo que Jesus Ele promete, Ele cumpre. Acredite no Senhor pelo Santo. E é por isso que Ele fala para aquelas pessoas: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder, porque o poder será derramado do alto sobre a sua vida. Um poder extraordinário. Sabe o que o Senhor quer dizer com você? Simples: permaneça onde você está, porque você vai ser revestido do alto. Permaneça na presença do Senhor, porque a presença do Senhor que vai te fortalecer. Permaneça na presença do Senhor, porque é Ele que vai mudar toda a sua história. Há um portal aberto para a sua vida. Ah, pastor, que portal aberto que é esse? Que história louca que é essa que o Senhor está falando? Portal? Que portal que é esse? Quando Jesus Ele foi assunto ao céu, a minha Bíblia diz que aqueles varões galileus que ali estavam, aproximadamente 500 homens, eles ficaram embasbacados, porque Jesus quebrou a lei da gravidade. Tudo que tem peso não consegue sair da terra, a não ser que seja um foguete, que tenha turbinas para poder voar. Mas o homem não podia. E aqueles homens que ali estavam viram Jesus quebrar a lei da gravidade que Ele mesmo estabeleceu e voar, e uma nuvem vir e esconder, e todos eles ficaram olhando para o alto, perplexos. E 2 anjos vieram, colocaram as mãos nos ombros e falaram: varões galileus, não preocupe-se, porque da mesma maneira que Ele foi, Ele vai voltar. Aleluia. Mas quando Ele chega lá em cima, e as nuvens encobrem Jesus, Ele está caminhando, e de longe os anjos avistam uma pessoa vindo, e eles estão ali como espadas desembanhadas para guardar aqueles portais. E quando Ele começa a avistar aquele ser vindo diferente, eles ficam doidos e falam: quem és tu? Ele falou: sou o Rei da Glória, poderoso na batalha. Eu sou aquele que vivo pelos séculos e séculos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o derradeiro e o último. Aleluia. E quando Jesus Ele entra, porque o Salmo 24 explica bem: levantai, ó portais eternos, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Ele é poderoso na batalha, Ele é general de guerra, Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel. E quando Ele entra, Ele está com uma roupa talvez como a nossa, mas ali quando Ele entra, eu penso que a mente de pregador é uma mente que viaja, vai muito louco. Eu começo a pensar Jesus entrando naqueles portais, e a partir do momento que Ele dá um passo para dentro, aquelas roupas de saco grosseiro que Ele estava, não permanecem mais dentro, e os seus cabelos da raiz para trás começam a ficar brancos,
tão brancos como a alva neve. Os teus olhos que eram castanhos começam a se transformar como olhos de chama de fogo. A sua língua, ela se transforma em uma língua tão afiada de 2 gumes para fazer separação entre alma e junta, medulas, e fazer discernir os espíritos. Eu vejo Jesus ser revestido de um linho fino, tão maravilhoso, e os meus pés reluzirem como um latão que acabara de sair da fornalha, e um cinturão de ouro vindo do ombro abaixo, e na sua coxa começa a ser escrito com o dedo de Deus: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Eu começo a ver a Jesus andar naquela cidade santa, aonde um dia nós iremos pisar lá. E eu começo a ver as lâmpadas, Jesus passando, e de longe, com a ponta do dedo, as lâmpadas começam a fumegar. E ali os anjos se prostram, os 24 anciãos se prostram e começam a dizer: Sancto, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E lá, sabia que tem águas termais? Pastor, que águas são essas? E ela não sai por baixo, porque toda nascente de um rio é por baixo da terra. Ela nasce embaixo da terra e começa a borbulhar. Mas a lá do céu, ela vai vir por cima, porque ela sai do trono de Deus. Você já ouviu Isaías falando que um dia um serafim pegou a tenaz no altar de Deus, ou seja, uma brasa viva que tinha debaixo do altar de Deus? Ou seja, se ali há a brasa viva e as águas saem daquele lugar, são águas quentes, águas que vêm para poder purificar todo aquele que é salvo em Cristo Jesus e deixar toda a imundície fora. Mas é tão bom poder sentir a presença de Deus. É tão bom saber que Ele está cuidando de cada um de nós. E Ele está voltando. E quem dera hoje fosse o grande dia que o Senhor voltasse para mim e para você. Quem dera hoje nós pudéssemos nos reunir. E em vez desses instrumentos que aqui estão, eu poder ver o Danilo, Denis, o Márcio, a minha esposa, todos ali tocando um instrumento celestial, um instrumento que reflete a glória, a presença de Deus, e nós todos reunidos juntos ali para poder adorar de mãos dadas e sentindo a presença de Deus vivo tão poderoso. Podendo olhar para a glória de Deus e ali se prostrar e saber que somos pessoas diferenciadas. Porque neste dia aqui, o Senhor Ele fala: fica aonde estás, porque no alto será revestido de poder e autoridade. Eu não sei a maneira que você tem. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu gostaria muito de ser seu vizinho. Porque a minha Bíblia diz que o Senhor Ele foi. No Evangelho de João, capítulo 14, diz que o Senhor Ele fez muitas milagres. Uma delas é para você. Você crê? Aleluia. Você crê que você tem uma morada no céu com Deus? Glória a Deus. Então cadê aquele que vai ser meu vizinho? Glória a Deus, aleluia. Cadê aquele que vai glorificar ao Senhor comigo? Cadê aquele que vai querer ver a face do Deus vivo? Comece a imaginar como é glamuroso você poder ver isso. Comece a imaginar você poder enxergar o seu Deus com os cabelos brancos como a lã branca, com os olhos refletindo o fogo. E Ele falando: venha para o gozo eterno. Venha desfrutar do melhor. Coma do fruto